Gente, hoje lá no grupo, hoje na parte da manhã lá no grupo, uma pessoa me perguntou como ela poderia fazer para neutralizar uma nuance vermelha que ela tinha no cabelo, tá? Então vou passar um pouquinho, um rápido conhecimento aqui para vocês, tá bom? Sobre junção das cores para neutralização. Eu já falei isso em várias aulas e eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu acho que até eu morrer eu vou falar isso, porque eu amo colorimetria. Oi, Rogiele Silva, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Uma coisa, o profissional cabeleireiro que trabalha com coloração precisa entender. Precisa entender que a neutralização acontece na soma das cores azul, amarelo e vermelho. Então, a neutralização acontece na união destas três cores, azul, amarelo e vermelho. E a neutralização, gente, não é isenta de pigmento. Ela tem pigmento e ela reflete sim uma cor, que é a cor marrom, que é representada pela nomenclatura universal pelo número 7. Eu estou falando de nuances, ok? Então, se o seu cabelo abriu numa altura de 6 e você neutralizar ele na altura de 6, você vai ter um 6.7 nessa neutralização, ok? Lembrando que este 7 na altura de 6, ele é bem acentuado, porque nesta altura de 6 há muitos pigmentos. Há muitos pigmentos e quando você neutraliza eles, logo esse marrom, ele é bem evidente. O que não acontece na altura de 9. Quando você neutraliza um cabelo na altura de 9, você tem um resultado marrom cendré, não é? Que é o 9.7. Nesta altura de 9, esse resultado de neutralização, a escala desse marrom já está bem clara. Aqui este marrom, esta neutralização ainda está escura, ou seja, esse marrom vai vibrar bastante, vai aparecer um marrom mesmo. Agora, na altura de 9, este marrom já vai estar na casa do bege, ou seja, do marrom muito claro. Por isso que nesta altura aqui já é possível fazer um platinado bonito, por exemplo. Na altura de 10, nem se fala mais ainda. Por isso que na altura de 8, quando você faz uma neutralização, você tem como resultado um 8.7, que é o marrom cendré, a neutralização na altura... a neutralização que ocorre na altura de 8, ela ainda é um pouco escura, certo? Um pouco mais escura do que a altura de 9. Por isso que você não consegue um platinado bonito nesta altura aqui. Ok? Porque esse marrom, existe muita concentração de pigmento, porque na altura de 8 tem mais pigmentos a serem neutralizados do que na altura de 9. E aqui na altura de 8 nós ainda temos um pouco de vermelho, ou seja, de pigmentos granulosos. Ainda temos um pouco disso. Então, logo esse marrom, ele vai ser um pouco mais acentuado do que na altura de 9, certo? Mas por que eu tô passando isso? Pra gente entender a neutralização do vermelho, tá? Então, vocês já viram que a neutralização sempre verte para o marrom. Gente, desculpa, tá? Eu não tô acompanhando os comentários. Bom, continuando. Aquele cabelo que a pessoa postou no grupo estava mais ou menos numa altura de tom de base de 6. Então, logo, esse vermelho é um vermelho com bastante pigmento, certo? Então, se ela já tem a cor
vermelha, se ela já tem a cor vermelha e ela precisa fazer uma neutralização desse vermelho, quais são as outras duas cores que faltam para acontecer a neutralização? O amarelo e o azul. Então, se ela já tem uma cor, ela tem que ver quais as outras duas cores que estão faltando para que então ela possa fazer acontecer essa neutralização. Lembrando que a neutralização sempre vai verter para o marrom, sempre. E na altura de 6, de uma base 6, a luminosidade, a potência em pigmentos do marrom vai ser bem acentuada, porque na altura de 6 tem muito pigmento vermelho, tem muita concentração de pigmento nesta altura de base, ok, gente? Então, a neutralização vai ser um 6.7, ok? Então, ela vai ter um marrom com bastante evidência. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Continuando. Aqui é bem mais light, né? O povo não acontece aquele monte de visualização que nem lá no grupo fechado. Mas isso é até o povo acostumar, que eu vou começar a fazer bastante live aqui na minha página agora, tá? Por quê? Porque essas lives vocês vão conseguir depois compartilhar. Do grupo, as pessoas não conseguem compartilhar para ter essa informação, tá certo? Tô pensando em vocês mesmo também, tá certo? Então, vamos lá. Se eu sei que para neutralizar esse vermelho, eu preciso de um amarelo e de um azul, eu somando essas duas cores, amarelo e azul, que cor que me dá? Amarelo mais azul, verde. Me dá o verde, certo? Então, para neutralizar o vermelho, eu preciso das cores amarela e azul. Estas duas cores juntas me dão o verde, ok? Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aí? Continuando, então eu já sei que eu preciso do verde para neutralizar esse vermelho, ok? E eu também sei que eu estou na altura de 6, então eu tenho que respeitar esta altura de 6. Porque se eu pegar um 7 para neutralizar um cabelo na altura de 6, o páreo não vai ser igual, eu vou ter menos potência de pigmento para neutralizar um tanto a mais de pigmentos. Eu jamais posso pegar um 7 para neutralizar um 6, tá, gente? Porque eu estou perdendo na equivalência de pigmentos. Eu preciso de algo equivalente para neutralizar esse tanto de pigmentos que a altura de base 6 me dá, ok? Continuando, então, se eu estou numa altura de 6 no meu cabelo, eu sei que eu vou ter que usar uma base na altura de 6 para ter equivalência de pigmentos na neutralização. E eu sei que eu preciso de um verde, mas aí entra outro problema. Nós dificilmente temos colorações mates, com nomenclatura verde, com nuances verdes. São difíceis, ou também é difícil de conseguir os corretores verdes, não é verdade? Porém, você pode fabricar esse verde, porque amarelo e azul você encontra facilmente, certo? Como você encontra o amarelo? Nas nuances douradas. A nuance dourada, ela é amarela, é a cor amarela. E o azul você encontra na nuance 1, que é representada pelo cinza, ok? Isso é uma outra esfera que eu não vou entrar agora, mas você pode sim usar o 1, mesmo ele sendo cinza, para juntar com o amarelo para neutralizar o vermelho, tá? Não vou entrar nessa esfera agora, mas pode fazer que dá certo. Tá certo? Então,
Eu posso pegar um 6,31 ou um 6,13? Eu posso? Para neutralizar uma nuance vermelha? Bom, continuando. Eu posso usar, gente, o 6,31 ou o 6,13 para neutralizar esse vermelho? Eu até posso, mas não é o ideal. E eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Num tubo de coloração, eu vou pegar como exemplo 6,31 para vocês entenderem, tá? Mas vale para o 6,13 também, só muda a nuance. Num tubo de coloração com esta nomenclatura, com estas cores, eu tenho concentrações diferentes aqui, ok? Esta nuance, ela abrange uma quantidade de 70%. Nesse tubo de coloração eu vou ter 70% desta primeira nuance, que neste caso é o dourado. E esta outra nuance, que é a nuance mais fraca, ou seja, que menos quantidade tem dentro deste tubo, ela ocupa 30% de pigmentos ali dentro. Logo, eu não tenho um verde, porque o verde teria que ser meio a meio, 50 e 50, e não 70 e 30. Eu vou ter uma sobra de amarelo aqui, ok? Então, eu vou ter um tantão de amarelo, um pouquinho de azul e um tantão de vermelho. Não vai ser uma neutralização perfeita, apesar de eu ter as três cores nesta junção. Existe uma maneira bem melhor de você fabricar esse verde a partir de suas bases e nuances. Vamos ver como? Você pega meio a meio. Por exemplo, digamos que você, para determinada densidade de cabelo, você precise utilizar aí, digamos, um tubo de coloração, para passar em todo o comprimento do cabelo, para neutralizar todo esse cabelo, ok? Vamos considerar que você vai utilizar 60 gramas. Você vai pegar 30 gramas de 6,3 e 30 gramas de 6,1. Logo, você tem 60 gramas de 6,9, que na nomenclatura universal, o 9 representa o verde, ok? Então, você vai conseguir ter proporções iguais de amarelo e azul para neutralizar o seu cabelo vermelho e na quantidade ideal de pigmentos, porque você está respeitando a altura de base do cabelo. Ou seja, a concentração de pigmentos que tem nessa altura de base vão encobertar o vermelho que está na altura de 6 do cabelo da pessoa que precisa passar por esta neutralização, ok? E para neutralizar o laranja, o Suenia Egito, se você quer neutralizar o laranja, como é que você vai saber como neutralizar o laranja? Primeiro você vai ter que... Lembra numa outra live que eu falei que o colorista ele tem que ver a cor através da sua origem? É justamente para isso. Qual que é a origem do laranja? Ela é uma cor primária ou secundária? Ela é uma cor secundária. Então qual é a origem dela? A origem dela vem da junção do amarelo e do vermelho. Juntando essas duas cores em partes iguais, você cria o laranja. Ok? Você cria o laranja, certo? Então, se você tem o laranja, que aconteceu da junção do amarelo e do vermelho, qual é a cor que falta para acontecer a neutralização? O azul. Então, tá te faltando azul
para essa neutralização. Lembrando que quando você somar o azul ao laranja, você vai criar uma cor terciária, que é o marrom. Você não vai conseguir a cor natural do cabelo não, tá, gente? Você vai criar a cor marrom, a menos que a cor natural daquele cabelo seja marrom. Mas o meu cabelo, a cor natural dele não é marrom. Tá? Então, tem todos esses pormenores aí para vocês avaliarem também, tá certo, gente? A moça me perguntou, agora eu não lembro nem do nome dela, Paty. Ela quer sair do cinza. Paty, depende da altura que você está, tá? O cinza, ele contém muito azul. Você consegue neutralizar ele com laranja, tá certo? Você consegue neutralizar ele com laranja. Tá certo? Só que você vai ter que dosar muito bem isso, você vai ter que ver qual altura de tom que você está, porque você pode fechar muito esse cabelo na neutralização. Dependendo do caso, Paty, compensa você fazer uma limpeza primeiro, tá certo? Porque essas neutralizações, elas também vão acumulando pigmento no fio, tá certo? Mesmo que ocorra uma neutralização, essa neutralização não foi feita pela extração de pigmentos, e sim por colocar mais pigmentos ali dentro que neutralizam os que já estavam ali, tá certo? Então, dependendo do tom que você queira chegar ao retirar esse acinzentado, compensa você fazer uma limpeza, tá certo? Gente, ajudem outras pessoas a ter acesso a esse conhecimento, compartilhem esse vídeo. É por isso que eu faço aqui agora na minha página, para vocês poderem compartilhar, para outras pessoas terem acesso a essa informação, ok? Então dá o seu joinha, curte o vídeo, compartilhe, se você puder também comenta, ok? Gente, eu vou encerrando por aqui, compartilhem esse vídeo. Volta e meia, pelo menos uma vez por semana, eu quero ver se eu entro aqui para dar uma aula legal assim para vocês, tá certo? Para compartilhar o conhecimento. Beijo, gente! Compartilha! Tchau!